pessoal, então, nas minhas considerações finais desse trabalho, como eu tinha falado para vocês, eu vou mandar para vocês tanto o slide dessa palestra, como também minha dissertação, onde eu mostro pontos específicos de transformação do saber com relação à divisão de números naturais. Então, quando eu terminei essa pesquisa, eu me dei de conta que várias questões ainda estavam, que podiam ser resolvidas. Por exemplo, qual o saber aprendido? Eu só fui do saber ensinar ao saber ensinado. Mas o que realmente os alunos aprenderam? Então, qual o saber aprendido do ensino da operação de divisão? Isso é um possível tema de pesquisa também, de mestrado. Então, como ocorre, por exemplo, também o processo de transposição didática da divisão de números decimais? E qual o saber aprendido após essa transformação do saber? Então, tudo isso são temas de pesquisas que ficaram a partir dessa minha pesquisa. Ou seja, eu só fui do saber ensinar ao saber ensinado. Eu não vi esse saber aprendido, o que realmente os alunos aprenderam da divisão de números naturais. Então, desde já, eu estou aberto a perguntas para vocês. Eu quero que vocês me perguntem aí o que eu posso ajudar. E peço desculpa também aí pelos slides que não ficaram bons, porque eu pensava que no celular a imagem ficava boa, por isso que eu me organizei para fazer aqui no celular. Mas eu vou mandar para vocês tanto a minha apresentação em slide, como também a minha dissertação, onde eu abordo tudo direitinho, vocês podem fazer uma leitura, quem está pensando também em fazer pesquisas. Como eu já disse, nessa minha dissertação, no final, eu recomendo, eu deixo espaço para três temas de pesquisas, que ela abre lacunas, e aí quem está pensando em fazer mestrado já é um bom começo de pensar num problema de pesquisa, né? Então, vamos lá, Dior. Vamos para as perguntas aí. Pessoal que tiver alguma pergunta, pode perguntar, viu? Pode perguntar se ficou com uma dúvida em algum. Bom, primeiramente, boa apresentação, foi bem esclarecedora. E antes de o senhor chegar, nós estávamos discutindo sobre esse tema voltado tanto para a matemática, especificamente a parte mais prática, como para outras áreas. E algumas críticas que eu e outros estudantes lemos enquanto estudavam nesse assunto foi que ele é muito restrito para matemática. Aí eu queria saber a sua visão sobre isso. A transposição didática, como ela pode ser aplicada a outras áreas, principalmente as distantes da matemática, ou se não é possível aplicar, como muitos acham. Rapidinho, está desligado meu microfone. Então, como eu tinha falado, no meu pensamento, dá para utilizar em outras áreas, está entendendo? Só que com algumas adequações. Então, com a mesma ideia, a ideia da transposição didática é verificar essas transformações que são feitas do saber. Por exemplo, eu posso pegar um assunto, por exemplo, de física, ou então de química, e fazer um estudo dos documentos legais, do livro didático, do material que o professor utiliza, e fazer uma comparação, fazer um estudo, vendo essas transformações que são realizadas no saber. Bem também como posso chegar na academia, ou seja, o pessoal que está lá, ou seja, que tem um estudo mais aprofundado, mais próximo do saber científico do que o escolar. Então, que também esse saber da faculdade já é vindo de uma transformação, né? Não o saber que deu origem mesmo, mas eu posso fazer todo esse acompanhamento e verificar essas transformações. Então, não se limita tanto só à matemática. Ele, agora, com algumas adequações, pode ser utilizado em outras áreas do conhecimento. Isso é meu pensamento. Mas alguma pergunta aí, pode falar, viu? E pode comentar. E o rapaz que fez a pergunta pode comentar também. Se não concorda, pode falar, viu? Ou se discorda, se concorda ou se discorda. Eu concordo, eu acho que mesmo que a essência dela ou a parte mais específica dela seja para matemática, acho que sempre dá para adequar. Isso é mesmo. Dá para adequar toda teoria, assim, grande parte das teorias dá para adequar. Agora tem que se preparar bem para fazer essas adequações, né? Antes de levar para a prática, ou seja, para uma possível pesquisa. Mas é isso mesmo. Mais Ok, alguma pergunta? Pode falar também. eu também tenho uma dúvida. Quando eu estava estudando, né, para a apresentação,
vi sobre a questão que tinha alguns tópicos no PDF que tinha lá que eu li, que falava sobre os pontos positivos e os pontos negativos da transposição didática. E aí vi que falava, né, que o ponto positivo era que tornava vamos dizer assim, um assunto complexo, que vem, como você está falando, da academia, do cientista e tudo mais, e transforma, né, modifica, ou então codifica esse saber de uma forma mais fácil para que possa ser ensinado para os alunos, né? E aí falava sobre um ponto negativo, que aí eu queria, não sei se eu não prestei atenção, mas se o senhor vê isso também, que era que preservava, né, o modelo de ensino antigo, que é onde, mesmo que viesse essa modificação e tudo mais, chegava no professor e o professor tornava só apenas emissor do saber. Camila, em relação a isso, eu penso o seguinte, que, tipo, esse processo, ele deixa lacunas, né? Então, tem-se essa crítica, e eu concordo um pouco com essa crítica, porque o professor já recebe o saber pronto, que muitas vezes ele não participou daquela nosfera, daquela transformação do saber próprio, aquele saber científico. Ou seja, o professor já pega um saber pronto, né? Um saber que foi transformado e adequado para uma instituição de ensino. Então, eu acho que esse ponto de uma perca, o professor tem uma perca. Seria muito interessante se o professor tivesse acesso o saber que deu origem mesmo. Como deu origem direitinho, tá entendendo? Que até eu trago na minha apresentação um ponto que o professor ele nunca vai ter acesso ao saber original. Seria tão bom que o professor tivesse esse acesso ao saber original e ele nunca vai ter, porque ele já pega um saber pronto, né? Um saber que foi transformado. E ele vai fazer mais uma transformação, que é a transposição didática interna, nesse saber. Essa transformação em sua sala de aula. Pode falar um pouquinho aí, Camila. Ok, então, muito obrigada, viu? Ótima palestra. Tranquilo, obrigado. Desculpa aí os empecilhos da tecnologia. Viu? Nada. Professora Kátia, pode perguntar, Diógenes mesmo aí, Diógenes. Oi, André. Tá me ouvindo? Estou escutando, Kátia. Ok. Eu queria entender um pouco. Ei, rapidinho. Olha como é professor. Estou recebendo uma homenagem pro dia do professor agora, viu? Tá vendo, Kátia? Estou chegando aqui, estou batendo na porta. Estou vendo já o carro de som aqui de frente. Tá vendo, Diógenes, como é as coisas? Carro de som. Diga aí. Tá vendo? Eu passei o dia todo fazendo homenagem, estou recebendo uma agora. Vou sair aqui. Me espere, ô Diógenes. Assuma um pouquinho aí, eu volto já rapidinho para a discussão. Tá bom. A gente aguarda aqui. Fica tranquilo. Pronto, rapidinho. Ô, Diógenes, já que ele vai se ausentar, eu entendi que na pesquisa dele, ele usou uma parte da teoria antropológica do didático, que foi a transposição didática, não é isso? Eu entendo que são duas coisas diferentes. Chevalin construiu as duas teorias. Sim. E teoria da transposição didática é uma coisa e a antropológica do didático é algo mais ampliado, né? Uhum. Mas eu não entendo como se fosse a mesma coisa, não. Certo, são duas coisas. Então, ele na pesquisa dele, ele utilizou a transposição didática diferente da minha perspectiva, né? Que eu estou tendo as organizações praxeológicas. Uhum. Não é isso? Uhum. Você não vai usar a transposição didática, não. Você vai usar a TAD. Não, isso eu já sei. Você vai usar a TAD, só que aí ele usou a transposição didática, né? Uhum. Ficou bem claro o que ele passou, assim, o que ele trouxe, né? Foi muito claro da transposição didática. Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre a palestra, sobre dúvidas? Acho que são uma questão que seria que numa dúvida se o professor poderia Ele chegou. colocar. Olha só. Voltei.
Recebi uma homenagem aqui, professor. Passei o dia todo fazendo homenagem para os outros professores e recebi uma agora, tá vendo? Que bom, André. Tá André vendo? vai fazer uma pergunta para você e Kátia estava fazendo uma pergunta para mim que ela pode repetir e falar para você. Eu vou pedir para a professora Andresa falar primeiro, depois Kátia faz em seguida. A pergunta que ela fez para mim, eu vou dirigir para você, tá bom? Tranquilo. Bom, pergunta, professor, era em relação ao desafio para o professor seria, primeiro, pensar em formas, em metodologias mais eficazes nesse processo interno, nessa transposição interna, ou ir buscar esse saber para, de alguma forma, se aproximando dele e melhorar a sua didática, ou se seriam os dois, ou se a gente deveria focar em um desses aspectos. Andressa, um ponto interessante sobre essa sua pergunta, que eu trouxe também um ponto... a resposta dela estava dentro de um tópico que eu trouxe na minha palestra agora, que é contextualização do saber, tá entendendo? Como eu disse, o professor nunca vai ter acesso ao saber original, ou seja, o saber sábio. Ele vai ter acesso a um saber já transformado, né? Já passou pela nosfera. Então, o que o professor em sua sala de aula pode fazer? Ele pode contextualizar o saber, ou seja, eu vou ensinar MMC porque eu não começar a minha aula com um problema e fazer com que esses alunos, eles se sintam no lugar daquele cientista que criou aquele saber, ou seja, eles vão levantar hipóteses, vão testar essas hipóteses e, por fim, vão tentar validar e tentar chegar a alguma conclusão sobre aquele dado conhecimento. E, a partir daí, entra o professor sistematizando todo esse conhecimento. Eu acho que a solução é por aí, contextualizar o saber. André. Mas deu para escutar, Andressa, ou não? Sim, professor, sim, obrigada. Deu para pegar a ideia. Então, o foco seria esse, contextualização do saber. Eu acho que é o melhor caminho para o professor em sala de aula tentar ensinar o conhecimento de forma mais que o aluno possa ter uma melhor compreensão, né? Ou seja, que ele possa tentar construir esse saber, ter essa discussão. Porque em sala de aula, quando você tem um ensino tradicionalista, você perde esse ambiente de discussão que nós temos aqui, nós estamos tendo nesse momento, uma discussão, ou seja, ninguém sabe mais que ninguém, ninguém é um detentor do saber, ou seja, essa discussão que vai dar o conhecimento de cada um vai crescer profissionalmente, ou seja, aprendendo um pouco. Eu acho que isso aí nós devemos levar para a nossa sala de aula, ou seja, contextualizar esse saber, colocar esses alunos na posição de cientistas. Ok, obrigada, professor. Nada. Bom, professor André, eu estava falando aqui com o Diógenes a respeito da transposição didática. Eu queria entender se ela fazia parte, né, da TAD ou se ela é outra teoria, né, uma teoria à parte. Kátia, é o seguinte, Kátia, na verdade, a transposição didática foi o que deu início, né? Deu início a teoria Chevalier começou com a transposição didática. Só que a partir da transposição didática, viu-se a necessidade que alguns pontos não dava para ser analisado só com a transposição didática. Então, daí surgiu a TAD, que aí você vai analisar detalhadamente os tipos de tarefa, aí você vai especificar mais aquele saber. Então, são as organizações praxeológicas, né? Isso mesmo. Você, através da TAD, você consegue destrinchar coisas que a transposição didática sozinha não dava para fazer, entendeu? Então, ela é uma continuidade, mas de qualquer forma fica sendo duas coisas, não é uma dentro da outra. São duas teorias. Eu penso assim que a TAD é um aprofundamento, tá entendendo? É uma nova teoria, claro, dando continuidade a uma anterior, mas é uma teoria aprofundada, ou seja, ela é bem sistemática. Você vê que ela é bem organizada, bem estruturada, tá entendendo? Porque a TAD, a transposição didática por si só, você vê que ela é um pouco subjetiva, tá entendendo? O professor transforma o saber e você tenta localizar essa transformação.
Já na TAD, não. Você vai analisar os tipos de tarefa, vai ser o quê? Vai ter toda aquela praxeologia que você te facilita sua análise, tá entendendo? Aí ele é um aprofundamento. Mas para quem está estudando TAD, vale muito a pena estudar. É uma teoria, não é uma teoria fácil, mas Não uma é. teoria muito bonita. Está estudando TAD, Kátia? Eu estou justamente, a minha pesquisa é na organização praxeológica, né, para ver essa relação da metodologia de ensino com a organização didática, né, do livro didático. Aí a minha linha de pesquisa vai ser a TAD. Então, o que eu recomendo para você é faça um bom estudo da transposição didática e depois aprofunde muito com a TAD, porque a TAD precisa de muito estudo mesmo para poder entendê-la. É uma teoria complexa. Isso, eu já percebi isso. Mas não desista não, não desista não. Eu, quando estava no mestrado, eu entrei com transposição didática e tentei segurar, mas em alguns momentos os professores queriam que eu utilizasse a TAD pelo fato de ser mais detalhada, de detalhar mais certas situações, tá entendendo? Ela traz bem específico, né? Principalmente quando você vai analisar livro didático. Isso é verdade. É bem específico. Aí bem específico mesmo. E outra coisa, Kátia, os resultados saem na análise, sai bem específicos mesmo, tá entendendo? Você vê tudinho direitinho, tá entendendo? Dá para detalhar bastante através da TAD. Ok. Obrigada. De nada.